Olá, o que é que o Nietzsche tem a ver com a alfabetização? O Nietzsche tem a ver com a alfabetização o fato de que por trás de qualquer método de ensino, de qualquer metodologia, existe uma filosofia por trás. Então, me parece bem problemático o fato de algumas pessoas pensarem que a alfabetização ela se dá por ela mesma, que se resume a simples aquisição da leitura e da escrita pela criança, de uma forma que ela vai aprender a decodificar e codificar a língua falada, a língua falada em linguagem escrita, e que não existe nada por trás disso, né? Muito pelo contrário. Então, muito se fala, né, na formação de um cidadão crítico e reflexivo e que saiba praticar a sua autonomia no mundo, na sociedade, mas se eu não tenho a clareza de que lá desde os primeiros anos de escolarização da criança existe sim uma filosofia que rege as nossas ações e a nossa prática pedagógica, tudo fica muito comprometido, né? Então, obviamente que o professor também irá se construir e se formar e se, não gosto muito da palavra aperfeiçoar, mas ele vai se lapidando, né? Como diz o próprio Nietzsche, ele vai se construindo também, considerando a sua prática uma obra de arte, né? Que cada vez mais vai sendo lapidada mesmo com o passar do tempo. E como que eu faço, então, para seguir uma filosofia? Aqui eu estou falando do Nietzsche, né? Só apenas dando um exemplo, não vou falar de conceitos, assim, de uma forma muito aprofundada e nem nada, mas estou gravando na sala de aula, então fica bem de frente para a rua aqui, mas para não perder o raciocínio, né? Um dos conceitos ou noções do Nietzsche, da sua filosofia mais amadurecida, é a noção de espírito livre, né? Que de uma forma ou de outra não se desliga dessa noção também de formar um cidadão crítico e reflexivo, mas o Nietzsche tem essa característica de falar da vida como uma obra de arte, né? E o que seria buscar a formação de uma criança desde a alfabetização, baseada nessa noção de obra de arte. Aí, eu preciso dar a noção do seguinte: o Nietzsche ele faz uma crítica ao excesso de racionalidade e ele faz uma apologia da arte grega, dos gregos trágicos, os gregos pré-socráticos, né? Os que vieram antes de Sócrates, e que eles sabiam lidar com a inteireza da existência, e por isso esse conceito, né, da tragédia. Mas o que seria isso? De uma forma muito simples aqui, não pensando em aplicar uma filosofia ao nosso dia a dia, mas em ter noções que regem a nossa ação, que norteiam a nossa ação. Como que eu poderia pensar isso? Por exemplo, se eu estou alfabetizando uma criança, obviamente que ali nos primeiros meses da alfabetização, nas primeiras semanas, depende muito também da criança, né? Mas de uma forma geral, vamos falar dos meses ali, dos primeiros meses da alfabetização. A criança, ela ainda não vai ter as habilidades necessárias desenvolvidas para escrever todas as palavras corretamente, mesmo quando ela já está lá no nível alfabético, né? Que ela já tem um bom caminho andado. Pode ser que ela cometa erros, né, no seu processo de escrita, pode ser não, com certeza vai acontecer. E aí, como que eu ajo pensando que eu estou sendo norteada por essa filosofia do Nietzsche? Eu vou agir de uma forma que vai ficar muito claro para a criança, eu vou ter que deixar muito claro para ela que é uma fase que ela está passando, que aquilo dali faz parte, mas eu não vou deixar que ela, como muitas vezes se diz, pensar que o erro está correto. Não, eu vou mostrar para ela que às vezes falta um sonzinho, que ela
levou em conta no processo da escrita, vou fazer ela pensar, vou falar, vou pronunciar aquela palavra para ela perceber o que está faltando, mas não de uma forma que eu vou repreendê-la para que ela ache que aquele erro não faz parte do seu processo, né? Então, coisas muito simples e muito sutis do nosso dia a dia como professores, que estão na nossa rotina, na nossa relação professor-aluno, elas fazem uma enorme diferença no aprendizado da criança se eu tenho noções muito claras desse tipo de coisa, né? De qual que é realmente, todo dia quando eu venho para a sala de aula, qual é o pensamento que está por trás da minha prática, né? Então, obviamente que também a minha prática ela não vai estar 100% do tempo focada, né, com tanta ênfase ali naquela filosofia, porque o professor também se constrói a partir desse conceito de obra de arte, ele está o tempo todo, né, se construindo, se lapidando, observando a forma como os alunos agem e reagem ali às ações dele, mas se eu tenho algo que norteia o meu pensamento, independente de ser a filosofia do Nietzsche ou de qualquer outra, se eu tenho essa clareza, né, essa filosofia da educação que está por trás do meu pensamento, que norteia os meus objetivos, com certeza a minha prática vai ser muito mais efetiva, né? Então eu parei aqui um pouquinho para fazer essa reflexão. Eu sou a professora Lucinéia, meu nome é Lucinéia Ferreira. Nesse canal eu não falo apenas sobre educação formal, mas coisas a respeito da vida, e eu acho que é uma reflexão válida para esses dias que nós estamos vivendo, né? Finalizando mais um ano, e muito obrigada por assistir esse vídeo.